Se me perguntasse o que é preciso para ser feliz, diria que é ter um objetivo em mente, e não se importar com tantas coisas que não sejam as essenciais para a vida. E isso é o que vemos em Kentaro Aoi, um jovem de 25 anos que simplesmente largou tudo para poder explorar o mundo e aprender cada vez mais. Junto com seu caderno, que usa de diário para anotar todas as lições que aprende durante o caminho, a única coisa que ele possui é sua mochila, seu walkie-talkie e uma bicicleta. Com isso, ele tem somente o objetivo de rodar todo o Japão e aprender tudo o que é possível, e poderíamos pensar que ele poderia fazer isso em uma universidade. E de fato ele fez uma universidade, a Universidade de Todai, o curso de Direito, a qual cumpriu toda a grade curricular. A primeira coisa que pensamos é que ele é um jovem bem louco em decidir viver a vida desse jeito. E não é bem assim. Quando vamos pegar uma escola filosófica antiga, temos o cinismo. Não o cinismo que você conhece. O cinismo antigo, a filosofia que foi popularizada através da imagem de Diógenes, o qual até o próprio imperador de Roma, Marco Aurélio, desejou ser Diógenes, visto no seu livro Meditações do próprio Marco, a qual o Diógenes vivia sob os seguintes princípios de vida: desapego material, vida conforme a natureza, autossuficiência, honestidade brutal. E não coincidentemente, nosso querido Kentaro também vive sobre esses princípios. Bem, nem todos, mas vamos chegar lá. E por esse motivo, Kentaro também vive a vida bem plena, com a adição que ele possui uma enorme fome de conhecimento, entender mais como a vida funciona, e isso é o que faz ele ir tão longe. E por esse motivo também que tantas pessoas começam a gostar dele mesmo com todos os mal entendidos. O desapego material que Kentaro possui é realmente visto desde o primeiro episódio, a qual conhecemos ele, um homem simples que vive de forma simples e migra de emprego temporário para emprego temporário. De primeira não entendemos muito bem o porquê disso, e logo vemos que isso é justamente pelo fato dele não possuir um apego por bens materiais, assim como Diógenes. Com isso, podem viver felizes pois entendem que somente sua essência já basta para alcançar a felicidade. Algo que muitas vezes esquecemos é que podemos viver sem bens materiais extremamente caros ou objetos valiosos, uma vez que vivemos em uma sociedade extremamente consumista, de uma forma que é vendida a felicidade engarrafada. Em outras palavras, produtos que vão te deixar felizes, mas não por muito tempo. Logo, terá que comprar outra dose dessa felicidade através de bens ainda mais caros, a qual não precisa. Autossuficiência é algo que muitos personagens e pessoas não entendem muito bem isso, uma vez que sempre dependem de alguém ou algo para seguirem ou terem algum propósito. Não é raro isso acontecer até mesmo nas nossas próprias vidas. Pessoas que estão presas em relacionamentos tóxicos ou trabalhos que detestam para comprar itens que sabem que não precisam. Porém, isso não acontece com o nosso protagonista. Como ele deseja aprender cada vez mais, ele tem a ciência do que sabe ou não sabe, mas em nenhum momento ele demonstra que necessita de outras pessoas para seguir sabendo sobre si. Somente precisa das outras pessoas para entender o mundo ao seu redor. Até mesmo quando as pessoas se irritam com seus erros, não fica bravo ou tenta aliviar sua situação. Ele tenta resolver. E se percebe que já aprendeu tudo o que é possível naquele local, ele simplesmente segue sua viagem, mesmo que isso dependa de não falar com ninguém a qual conheceu no processo. E assim como Kentaro, Diógenes era autossuficiente. Entendia que somente o seu ser era necessário para viver sua vida de forma plena. A honestidade brutal, acredito eu, que deve ser a virtude que a maioria de nós almejamos. Isso por motivos que desejamos isso de outras pessoas. Porém, temos medo da reação delas quando somos nós os honestos. Por isso acabamos de não sermos honestos como gostaríamos. Já nosso protagonista, mais uma vez, ele tira de letra, já que vive totalmente consciente dos seus desejos, e não esconde isso para si mesmo. Tenta ao máximo ser o mais honesto possível em todas as situações, mesmo que isso acabe irritando as pessoas ao seu redor. Mas o que ele pode fazer? Vive uma vida a qual ele não é honesto consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor? Ele não está tentando fingir ser alguém que não é. Ele somente não vive conforme a natureza, assim como os cínicos, pois os cínicos vivem literalmente conforme a natureza, tanto que eram comparados a cães de rua. E isso não é algo que Kentaro faz, porém, ele vive em harmonia com a natureza. Ele não rejeita a convivência com a natureza, não a despreza, muito pelo contrário, a entende e a respeita. Porém, como os cínicos eram literalmente humanos animalescos, a qual acreditavam que poderiam fazer qualquer coisa em público como verdadeiros animais, então essa ideia passa longe nesse anime. Os cínicos eram, primordialmente, contra as normas sociais e uma sociedade consumista pelos bens materiais, assumidamente aceitando a liberdade como algo primordial e buscando isso sempre. Eram pessoas verdadeiramente livres, tanto nas normas sociais, tanto quanto nos desejos impostos pela sociedade. E suas críticas valem até hoje, já que vivemos em um mundo a qual, cada vez mais, os desejos da sociedade é imposto a você. Já pensou em ser um pouco mais cínico? Se assistiu até aqui, considere dar um like se possível. Deixe um comentário me falando como foi sua experiência com o anime Golden Boy. E claro, se inscreve para ver mais vídeos como esses. Até mais.